Oi, gente, como vocês estão? Eu desejo imensamente que a paz, o amor de Cristo se derrame sobre a sua vida e a vida da sua família, viu? Olha, no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o legado espiritual ou heranças espirituais de gerações familiares, das gerações passadas, não é? Mas o que é isso? Ora, esse tema que nós vamos tratar hoje é muito importante na libertação, porque nós precisamos entender que não apenas herdamos dos nossos pais aquelas características físicas, as características de personalidade, a cor dos olhos, cabelos, a estatura, traços de personalidade também, não é? Mas nós acabamos herdando dos nossos pais e das gerações passadas, nós herdamos também seus legados, suas heranças espirituais, que podem estar relacionados com alianças que foram feitas, juras, comprometimentos religiosos, iniquidades e até pecados, viu? E todas essas heranças somadas, quando elas são negativas, elas vão influenciar de uma forma muito importante a vida da pessoa, mesmo depois que essa pessoa está convertida. Então, no vídeo de hoje, eu quero tratar de 3 assuntos. Eu gostaria que você ficasse comigo até o final, porque no final nós vamos fazer uma oração intercessória. Eu vou fazer uma oração intercessória, depois, junto comigo, uma oração de confissão, para que verdadeiramente seja desligado do mundo espiritual todas essas alianças e amarras que têm vindo sobre a sua vida através de legados e heranças espirituais, tá bom? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar de 3 coisas. Primeiro, a legalidade de uma herança espiritual. Segundo, a regeneração da alma. E terceiro, o estado de consciência da alma e a oração intercessória e a oração de confissão. É muito importante que você fique comigo até o final. É muito importante que você tome tempo para assistir esse vídeo, que você também compartilhe com outras pessoas. Quantas pessoas estão sendo atormentadas por consequências espirituais que são legados, heranças de antepassados, de suas antigas gerações, e que elas nem têm consciência de que isso está acontecendo. Porém, as consequências estão lá. Então, é muito importante que você, ao participar desse vídeo, assistindo e também participando no chat, dando ali a sua informação, seu pedido, ou dando um ok de que você está lá, é importante também que você compartilhe com pessoas que você sabe que precisa. Esse vídeo ele estará no Facebook, Pastor Eliúde, e também no meu canal, Pastor Eliúde Oficial. E você vai poder recorrer a ele quantas vezes você quiser, tá bom? Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, tá? Porque sempre que tiver novos vídeos, você vai receber as notificações, tá? Então, vamos começar? A primeira coisa que eu quero falar sobre a importância de haver desligamentos das heranças espirituais negativas é que as heranças espirituais, elas são uma legalidade. Então, a legalidade de uma herança espiritual. E podemos começar com uma pergunta muito simples. Por que herdamos heranças espirituais negativas dos pecados dos nossos pais ou dos nossos antepassados? Olha, eu quero que você preste bem atenção nesse texto que eu vou ler com você.
de Lamentações, capítulo 5, do versículo 7 a 9. Lamentações é um livro escrito pelo profeta Jeremias, e ele vai tratar justamente desse assunto. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Se você tem um outro aparelho onde você possa baixar esse versículo, também faça isso. Lamentações 5, do versículo 7 ao 9, e diz assim: nossos antepassados pecaram e já morreram, e nós recebemos o castigo que eles mereciam. Escravos se tornaram senhores sobre nós, e não restou ninguém para nos resgatar. Arriscamos a vida à procura de alimento, pois a violência tomou conta do deserto. Que coisa! Olha que o profeta está falando de que, naquele momento da história da vida do povo, eles estavam sofrendo, eles estavam colhendo consequência de atos que eles não cometeram, mas que são resultados das atitudes, das iniquidades e do pecado dos seus pais. E que, naquele momento, eles estão sofrendo com esses resultados. Observe que ele diz assim: nossos antepassados pecaram e já morreram, mas nós é que recebemos o castigo do que eles mereciam. Então, por que e como nós herdamos essas heranças espirituais negativas dos nossos pais ou dos nossos antepassados? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus estabeleceu autoridades. E a primeira autoridade que temos sobre nós são os nossos pais. Os nossos pais, eles se tornam o primeiro canal pelo qual Deus nos abençoa e também o primeiro canal por intermédio de quem algumas situações, como consequências que se tornam maldição em nossas vidas, elas também chegam. E há um texto na palavra de Deus, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, onde o apóstolo Pedro, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de nossos pais. Você percebeu que, tanto no Velho Testamento como no Novo, o profeta e o apóstolo estão falando da mesma coisa? Pedro agora, como apóstolo do Senhor, apóstolo da nova aliança, ele está nos dizendo que todo o sacrifício que Jesus fez, ele nos deu a prerrogativa de nos salvar também da nossa vã maneira de viver e nos resgatar das tradições que recebemos dos nossos pais. Olha que o texto fala sobre maneira de viver. Então perceba que essa vã maneira de viver, esta forma de viver e de se comportar em iniquidade, ela pode sim ser dada, ser transmitida de uma geração para a outra. Você percebe que traços de personalidade, traços de comportamentos, atitudes, sentimentos negativos, destruidores, que muitas das vezes acabam por prejudicar o bom desenvolvimento, a prosperidade da vida de uma pessoa, de uma família, pode ser resultado de um legado, de uma vã maneira de viver. É isso que o apóstolo Pedro está falando. E nós precisamos entender de uma forma muito clara que Satanás, ele deseja perpetuar
uma maldade que ele tem exercido em uma geração e perpetuar essa maldade em outras gerações. Satanás, ele deseja estabelecer e perpetuar seus desígnios de forma a destruir não apenas uma geração, mas várias gerações, gerações inteiras. E há um texto em Isaías que nos ajuda a compreender isso. E o quanto Deus, ele está preocupado em interromper, desligar as consequências estabelecidas em gerações passadas que uma outra geração vai acabar colhendo. Sabe, lá em Isaías 58, 12, há um texto que diz assim: e os que de ti procederem edificarão as ruínas antigas. Observe, ruínas antigas. Então, aquilo ali foi uma cidade, foi um país, foi uma casa. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações. Fundamentos que foram destruídos. Casas aí são famílias cujos fundamentos foram destruídos. E não de uma família, mas o texto diz de muitas gerações. E serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que se possa morar. Vamos parar para pensar um pouco? Tem como uma pessoa habitar numa moradia onde as portas, as janelas, as paredes estão destruídas? E se os alicerces estiverem destruídos, como essa casa física ela vai ficar de pé? É a mesma coisa em nossa vida espiritual. Enquanto houver brechas, enquanto as portas de proteção da nossa casa espiritual, da nossa geração, da nossa família estiver destruída, estiver comprometida, será impossível viver e desfrutar dos propósitos, das riquezas espirituais que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso, aqui em Isaías, o profeta, falando da parte de Deus, ele está dizendo: é necessário que aquilo que estava em ruína seja edificado novamente. É necessário que os fundamentos sejam levantados de gerações. É necessário que as brechas sejam reparadas e fechadas para que haja uma habitação segura. Mas o que é isso? Isso significa que as brechas espirituais deixadas pelos pais ou antepassados, como consequências, elas acabam influenciando as outras gerações, as outras famílias. E é importante nós esclarecermos, você compreender isso, que os filhos, eles levam a consequência das iniquidades dos seus pais. Vamos entender isso melhor? Talvez você pense, mas qual a culpa que eu tenho? Se um antepassado meu, ou se meu pai ou minha mãe, ou meu avô, vó, bisavô, tataravô, tataravó, se eles tiveram atitudes, comprometimentos errados, alianças contrárias à vontade de Deus, se houve derramamento de sangue ou qualquer tipo de iniquidade que Deus condena, qual a culpa que eu tenho? Por que eu tenho que herdar isso? Eu vou explicar para você. Então, vamos pensar numa mulher que, por alguma razão na sua vida, e principalmente tratando-se de uma promiscuidade, e que ela tenha adquirido a AIDS, por exemplo. Preste atenção. Ela vai ter um filho. Automaticamente, ou na maioria das vezes, esse filho, ele vai herdar aquela enfermidade. Ele não tem culpa,
porque não é um pecado dele, não é responsabilidade pessoal dele. Porém, apesar dele não ter culpa, ele vai herdar, ele vai adquirir aquela consequência. É isso que Jeremias, aqui no capítulo 5 de Lamentações, ele está falando. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos o castigo pelas suas iniquidades. Agora vamos pensar um pouco como essas consequências elas se manifestam na vida de uma pessoa. Essas consequências elas vêm através de maldições, cativeiros, infortúnios, influências espirituais perniciosas, doenças físicas, problemas que dificultam o desenvolvimento, a prosperidade naquela família e das futuras gerações. Algumas vezes provocam comportamentos contrários ao que a palavra de Deus diz, que só trazem transtorno, destruição no âmbito familiar. E tudo isso foram brechas dadas no passado e que agora começam a se manifestar. É como se os seus pais, ou avós, os seus antepassados dessem a Satanás um direito legal, passasse para ele uma autorização para vir a atormentar as suas gerações. Então, isso vai se tornar um legado que o maligno, de qualquer maneira, ele vai tentar de todas as formas perpetuar, a não ser que, juntamente na sua conversão, durante esse processo em que você está regenerando a sua alma, em que você está crescendo na presença do Senhor, aprendendo, renovando a sua mente, vai se libertando e o próprio Espírito Santo vai mostrando áreas da sua vida onde a destruição tem chegado, onde as portas de proteção elas estão destruídas por causa de legados familiares que foram transferidos para você. Está compreendendo? Ou você percebeu que esses dois textos, esses três textos que nós lemos, tanto de Jeremias dizendo a realidade das heranças espirituais negativas, e também em Isaías, quando o profeta Isaías diz que Deus vai enviar alguém para restaurar veredas, levantar fundamentos de futuras gerações. E como o apóstolo Pedro, ele diz na sua epístola, na sua carta, que para sermos livres dessa situação, dessa vã maneira de viver que veio para nós como legado dos nossos pais, foi necessário o precioso sacrifício de Jesus na cruz. E ele fala que nós não seremos resgatados, e não fomos resgatados por coisa humana, material, não foi ouro, prata, nenhuma coisa perecível, mas o precioso sangue de Cristo. Você percebe como é tão importante que você seja desligado dessas consequências espirituais. E agora nós vamos compreender como que nesse processo da nossa conversão fica essa parte para ser tratada e que o Espírito Santo ele trata conosco. Muito bem. A segunda coisa que nós vamos compreender nesse momento é sobre a regeneração da nossa alma. Você lembra daquele texto, ou daquela passagem, quando Jesus ele curou aquele de nascença? E aí os religiosos que estavam em volta, eles perguntaram para Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais?
Alguns usam esse texto, porque nesse texto Jesus diz assim, nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Observe o seguinte, Jesus não respondeu quem, mas respondeu para quê. Por quê? Porque naquele momento Jesus não ia tratar de algo que era de caráter íntimo e pessoal daquele cego. Nós precisamos compreender que, através do sacrifício de Jesus, esse para quê, ele também pode ser tratado. Então, Jesus respondeu para aqueles homens, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifeste as obras de Deus. Por que Jesus não respondeu o porquê? Porque esse porquê de questionamento, a razão daquele homem estar daquele jeito, aqueles religiosos já sabiam. Eles eram conhecedores da lei. Eles sabiam que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Tudo isso eles já sabiam. Só que o que eles não sabiam e nem tinham fé para que aquilo acontecesse, mas aquele cego tinha, por isso ele clamou para que Jesus o curasse, é que agora o Senhor já havia providenciado solução, resgate para aquela condição daquele cego. Lembra o texto que eu li de Isaías? Você lembra o texto? Onde fala que alguém levantará o fundamento de muitas gerações? Tornará aquilo que é inabitável em lugar de morada? Muito bem, mas o próprio Senhor Jesus, uma vez entrando na sinagoga, ele pegou o rolo dos escritos do profeta Isaías e ele leu a parte que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para libertar os cativos, os pobres, os aflitos, aqueles que estão acorrentados, para trazer libertação a todos os cativos. E o próprio Senhor Jesus disse, e hoje se cumpre essa escritura. Então, ali estava Jesus, pronto, em condições, com poder, com unção, para resgatar aquele homem daquela condição, de todas as consequências dos males, das iniquidades que vieram sobre ele como pecado dos seus próprios pais. Olha, nós podemos entender isso de uma forma muito simples. E também é muito importante que que tenhamos um comportamento muito maduro para lidar com isso. Olha, não é apenas jogar sobre as gerações passadas o resultado de todas as consequências que podem estar na sua vida. Mas é preciso lidar também com os seus próprios pecados, com as suas próprias iniquidades. Sabe, pecado confessado é pecado perdoado. Quando nós falamos dessas heranças espirituais, estamos falando de maldições hereditárias que vão se transferindo de família em família, de geração em geração, de iniquidades que vão acarretando cada vez mais consequências, colheitas desastrosas e negativas em toda a linhagem, até que alguém possa confessar e expor toda essa maldição para que esse resgate aconteça. O profeta Daniel, lá em Daniel 9, versículo 20,
ele, num dado momento da sua trajetória com Deus, ele fez uma oração de confissão dos seus pecados e de reconhecimento do pecado dos seus antepassados, reconhecendo que tudo aquilo ali que eles estavam passando, toda aquela escravidão, a consequência de 70 anos escravo na Babilônia, nada mais era do que consequência das iniquidades e dos pecados cometidos pelos seus antepassados. E ele diz assim: e eu continuei a orar e a confessar os meus pecados, e também os do meu povo, e fazer ao Senhor meu Deus as minhas súplicas em favor do seu santo monte. Ele não está pedindo perdão no lugar dos seus antepassados, porque o perdão é individual. Mas ele está reconhecendo as iniquidades cometidas, está confessando. E agora ele está se colocando na condição também de pecador e confessando também os seus pecados para alcançar o favor de Deus sobre a sua vida. E é nisso que nós precisamos de pensar. Sabe, às vezes, ou na maioria das vezes, nós não temos uma consciência plena do nível, da quantidade, da colheita de iniquidades geracionais que estão sobre nós e das quais nós temos colhido muitas consequências. Há um pensamento, há um ensino muito perigoso no meio do povo de Deus. E há um texto que é até muito usado, e esse texto é o texto de 2 Coríntios, onde o apóstolo Paulo diz assim: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como, muitas das vezes, para refutar esse ensinamento sobre libertação, sobre a necessidade de confissão, de pecados de responsabilidade pessoal e de pecados de responsabilidade de gerações passadas, as pessoas gostam de irem para esse texto e declararem assim: mas eu estou em Cristo. Olha, a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas você sabe que o contexto desse versículo não é bem esse. Ok? O apóstolo Paulo está exortando aos irmãos da igreja de Corinto com respeito a não fundamentarem a sua confiança na aparência, porque esses irmãos eles eram muito orgulhosos. Eles eram orgulhosos até da espiritualidade deles, dos dons espirituais, e eles ficavam reparando na parte exterior das pessoas. Ou seja, eles estavam preocupados com a carne, com aquilo que era exterior. Então, Paulo está chamando a atenção deles sobre aquele que está em Cristo é nova criatura. É a mesma coisa que se hoje chega na igreja uma pessoa com uma vestimenta estranha, um cabelo diferente, não é? E a pessoa é nova na fé, ela está chegando, e nós começamos a estranhar aquele comportamento. Mas Paulo está dizendo que nós não devemos considerar aquilo que é exterior, mas sim a obra que Deus fez na vida daquela pessoa, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, ele dali para frente, ele vai ter uma nova caminhada com Jesus. É isso que Paulo está falando. Sabe, por essa razão, porque muitas pessoas tratam de forma tão superficial e até ignoram, rejeitam a doutrina da libertação,
É uma das razões porque muitos estão sofrendo perseguições nas áreas da sua vida, perseguições sexuais, perseguições homossexuais, conflitos de consciências, perturbações espirituais, distúrbios emocionais e outros sintomas que apontam que há uma influência espiritual muito negativa na vida daquela pessoa. Mas por que isso acontece? Porque muitos foram ensinados de que na salvação estava tudo resolvido. Mas, a salvação ela é suficiente. O sangue de Cristo é suficiente para nos resgatar. Só que agora nós precisamos viver em novidade de vida. E para viver em novidade de vida é necessário abandonar velhos hábitos, costumes, lembranças. E aí entra a regeneração da alma, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, que nós devemos renovar a nossa mente. É preciso que haja uma regeneração do pensar, do sentir, do falar. E aí, em alguns momentos, nós percebemos que vai além da nossa vontade ou do nosso querer. Mas que isso, essa vontade, esse sentir e esse querer da alma, ele está totalmente aprisionado. Ele está influenciado, ele está captado por outras questões e por resultados de consequências de iniquidade dos pais, familiares e gerações passadas às quais nós pertencemos. Então, nós precisamos entender que mesmo que não tenhamos responsabilidade pessoal com as iniquidades e os pecados das nossas gerações passadas, nós recebemos como herança. Assim como nós recebemos a cor do cabelo, a cor da pele, a nossa estatura, traços da nossa personalidade, a cor dos olhos, também recebemos as heranças espirituais. E o que devemos fazer? Devemos entender que na cruz de Cristo há libertação, há solução, há unção para quebrar todo o jugo. Precisamos entender que no reino espiritual as coisas não acontecem de forma automática. Eu vou dar para você o exemplo de uma pessoa que amava Jesus, queria ser discípulo de Jesus, eu creio que até era discípulo de Jesus. E essa pessoa foi Nicodemos. Ele amava Jesus, era discípulo de Jesus. Mas Jesus falou para que ele nascesse de novo, da água e do Espírito, que não era apenas a religião, o praticar as boas obras, estar lá na sinagoga participando daqueles cultos, conhecer a lei de Moisés, mas era nascer de novo da água e do Espírito. A mesma coisa, nós precisamos entender que o reino espiritual, ele não é automático. Uma reação, uma ação de Deus sempre terá como respaldo uma atitude humana. Me explica isso, pastor. Eu vou explicar. A palavra de Deus diz que Jesus morreu por todos, não é? Então vamos lá, João 3,16. O que diz em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deu para quem? Para todos. Mas qual é a condição? Para que esses todos recebam. Todo que crer. Todo que crer será salvo. Todo que crer será curado. Todo que crer será resgatado, será liberto, será santificado. O fato de Deus ter feito todo esse plano de salvação para todos, para alcançar a todos, automaticamente todos receberão?
todos desfrutarão? Não, existe a condição. A condição é crer. Você percebe como, nesse momento, há uma responsabilidade muito grande? Será que todas as pessoas que já aceitaram Jesus, todas elas foram libertas porque aceitaram Jesus? Não. Elas foram resgatadas daquela condição e agora vão precisar andar em novidade de vida. Os velhos hábitos, os velhos costumes, aprisionamentos espirituais, cativeiros, com tudo isso deverá ser rompido. Mas como isso vai acontecer? À medida em que você vai aprendendo, o Espírito Santo vai mostrando e a obra da libertação vai acontecendo na sua vida. Olha, quando nós estabelecemos uma aliança com Deus através do sacrifício de Jesus, o nosso espírito ele é recriado porque nós estávamos mortos. Não é isso? O apóstolo Paulo nos diz isso em Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandecesse. Então, quando andávamos longe de Deus, nós tínhamos uma noção da existência de Deus, mas não reconhecíamos os nossos pecados, não reconhecíamos a necessidade da salvação. Mas um dia, quando a luz do Evangelho brilhou, quando ouvimos a palavra da verdade, aquilo acendeu fé em nosso coração. Então, o ministério da salvação e da reconciliação, ele foi recebido por nós. Nós respondemos a essa ação de resgate de Deus através de Jesus, respondemos com crer, respondemos pela fé e nascemos de novo. Nosso espírito que estava morto renasceu para Deus. E agora minha alma, ela precisa ser regenerada, ela precisa ser restaurada, ela precisa ser liberta. A alma precisa sair desse estado de ruína, de fundamento que foi destruído, que foi contaminado, para que agora Deus possa ir reconstruindo, construindo uma pessoa liberta, uma pessoa santificada em nosso interior. Nesse momento eu gostaria de parar e orar com você. E eu vou fazer uma oração intercessória. E depois você vai fazer junto comigo uma oração de confissão. Esse vídeo ele não vai dar todas as ferramentas que você precisa. Eu vou continuar falando outras coisas. Mas nesse momento nós vamos parar e você já ouviu o suficiente. E eu quero interceder por você e depois nós vamos fazer a oração de confissão. Está bem? Então feche seus olhos onde você está. Levante sua mão ou põe a mão no seu coração, porque é por você que eu quero orar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, depois de ensinado a tua palavra que é viva, eficaz e que é útil para corrigir, para ensinar, para nos salvar, eu quero orar por esta pessoa que está aí, no seu quarto, na sua sala, em algum lugar, ou no seu carro. Em nome de Jesus, eu quero orar pela vida dessa pessoa e interceder. Eu quero me colocar na brecha em favor dessa pessoa e pedir, Senhor, que a tua misericórdia, o teu favor se derrame nesse momento. Toda consequência, toda herança espiritual negativa que tem trazido quebradeira financeira, tem trazido falta de prosperidade, que tem tirado a saúde, arrancado a paz de dentro das famílias, que tem destruído, transtornado, distorcido a personalidade, que tem gerado mais iniquidade na vida dessa pessoa.
em nome do Senhor Jesus, seja interrompido nessa hora e através da confissão, esse resgate completo, ele se manifesta de uma forma poderosa. Agora você vai orar junto comigo, você vai colocar o seu nome, está bem? Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença, reconhecendo os meus pecados, em palavra, em obra e em pensamento, reconhecendo as iniquidades e os pecados das minhas gerações passadas, dos meus pais, dos meus avós, bisavós, de todos aqueles que um dia fizeram alianças de sangue, alianças de jura, alianças, ó Deus, com deuses desse mundo, alianças com espíritos malignos, alianças com demônios, que deram legalidade para visitar gerações e gerações das quais eu faço parte. Senhor Deus, em nome de Jesus, perdoa os meus pecados, libera sobre mim uma unção que desfaz todo jugo, que quebra todo esse jugo. E eu estando escravizado em cativeiro, eu recebo libertação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que seja desligado da tua vida toda herança espiritual negativa, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe de uma forma muito poderosa e muito especial. Se você precisar rever esse vídeo, faça. Se você sentir necessidade de ajuda espiritual, nos procure ou procure alguém que possa ajudar você. Mas creia que através desse contato que nós tivemos, o Espírito Santo visitou você e a sua casa de uma forma muito especial. Então, que bom que você esteve até esse momento junto comigo. E na próxima sexta-feira nós nos encontramos de novo, tá bom? Com outro tema dentro desse tema de libertação. Que Deus abençoe você ricamente. Amém.